A paz do Senhor, amém. Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estamos trazendo mais um vídeo sobre as lições bíblicas e dessa vez sobre o segundo trimestre de 2020 das lições adultos, que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o título da nossa lição que nós vamos estudar nesse segundo trimestre. A lição ela é comentada pelo pastor e teólogo Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus, missão em Distrito Federal. Ele é doutor em teologia, licenciado em filosofia e também ele tem disponibilizado, escreveu um livro que é de apoio para a lição. E no seu comentário ele diz que essa lição, a Igreja Eleita, que está baseada na Epístola de Paulo aos Efésios, não é um comentário do livro de Efésios, e sim uma exposição fragmentada dos assuntos ali dentro dessa carta. Então, cabe ao professor explorar e ampliar aí os seus conhecimentos nesse assunto para trazer uma boa aula para os seus alunos, né? E o nosso objetivo aqui é complementar aí o seu conhecimento, o seu entendimento com essa nossa contribuição por intermédio desse vídeo, amém? A primeira coisa que nós vamos observar aqui é o título dessa lição. Antes de chegarmos no assunto da lição, que a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, né? Vamos começar aqui com a capa, a Igreja Eleita. Eleita em que sentido? É a primeira pergunta que a gente observa aqui, vendo esse título. A Igreja Eleita, ela é eleita em que sentido? E segundo, essa eleição, o que é que ela proporciona para a Igreja? Nós sabemos que quando se trata de eleição, estamos vendo e compreendemos que é uma escolha. Mas essa escolha em que sentido? Como isso se aplica à Igreja? A gente sabe que a Igreja ela não é uma invenção humana. E aqui a lição traz o título A Igreja Eleita. O primeiro sentido que podemos observar aqui está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 4. Na primeira parte, ou a parte A, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então fica descartado aqui a ideia que a eleição da igreja seja algo meramente humano. A eleição aqui foi de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu a igreja. Deus tinha um propósito com a igreja. Deus levantou nações, criou Israel, chamou Abraão, elegeu Israel como uma nação escolhida para levar o seu conhecimento a todas as nações. Mas antes mesmo de todo esse projeto de Deus levantar Israel, através dos patriarcas, antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido na sua presciência, ele já tinha eleito, ele já tinha um projeto de levantar na terra a igreja. Então isso é maravilhoso, a gente observar. Então a eleição aqui é no sentido de que o próprio Deus a escolheu. Por isso que o texto diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a eleição aqui trata-se da escolha de Deus. A igreja ela não é uma
instituição que foi elaborada, decidida por alguém. E sim, o próprio Deus a elegeu. A igreja, no sentido espiritual, universal, local, essa que tem compromisso com o Evangelho de Cristo, é a igreja eleita. Não vamos nos aprofundar no tema da eleição, porque é uma lição introdutória e no decorrer das outras lições é que nós vamos entrar com mais profundidade acerca do assunto. Amém? E segundo, essa eleição, o que ela proporciona, já que foi Deus que escolheu, o que é que ela proporciona para a igreja? Aí na segunda parte do versículo 4, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lendo o versículo todo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, em primeiro lugar, a igreja foi eleita. Em que sentido? Deus a elegeu. Deus a escolheu. E essa eleição, ela proporciona o que para a igreja? Para aqueles que são eleitos, que se integram a Cristo pela fé. Esses foram eleitos, chamados para ser santos. Santo aqui não é que você seja canonizado, que faça uma imagem sua, tira uma foto e bota lá no altar para você ser adorado ou reverenciado. Não. Ser santo aqui fala de ser separado para Deus. Você tem agora uma vida dedicada para Deus, você agora é santo. Você tem uma vida separada do mundo, do pecado, e você se separa de todas essas coisas que desagradam a Deus para servi-lo. Então, fomos chamados para ser santos. Fomos chamados porque somos dele, para servir a ele. Então, tudo isso está relacionado com a igreja eleita, né? Foi Deus quem escolheu e as elegeu em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, podemos observar que a eleição da igreja ela não é meramente uma escolha humana. Isso não foi determinado em um concílio, em um simpósio teológico, não. Isso foi o próprio Deus que determinou e fez da igreja eleita um povo especial, zeloso de boas obras e que se identifica com Cristo, né? Por isso que foram chamados para ser santo, porque vive para ele e vai para ele. Então isso é maravilhoso, é o que nós podemos aqui de forma introdutória aqui trazer aqui para os irmãos dentro desse tema, a igreja eleita. Agora nós vamos ver a lição de número 1. E antes de entrarmos na lição, né, com relação ainda à igreja eleita, a gente compreende que a eleição da igreja eleita por Cristo, isso fala de uma vocação. Por isso que nós fomos chamados para ser santos, separados do mundo porque servimos a Deus. Isso é uma vocação. E a gente vai entrar com isso com mais profundidade quando chegarmos nas demais lições que nós vamos falar sobre isso. Amém? A lição de número 1 tem por título Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. O textuário da lição está em Efésios 1 e 2, que diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a carta aos Efésios, para muitos teólogos e estudiosos do Novo Testamento, é considerada a rainha das epístolas paulinas, tanto por sua beleza expressa
quanto pela sua sublimidade espiritual que proporciona para aqueles que lêem. Quando a gente lê a carta aos Efésios, a gente vê, embora que a carta seja concisa, um assunto dela é bem inteirado, seu estilo. Então tudo isso mostra uma certa completude, uma universalidade que a carta traz, que atende não só à igreja a qual ela foi dirigida, mas também às demais igrejas, porque ela atende a todos os requisitos das necessidades das igrejas. A carta aos Efésios, ela é magnífica nesse sentido, porque Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas. Claro que todas elas têm seu valor doutrinário, teológico, é inspirada, mas a carta aos Efésios, como os demais livros da Bíblia, a carta aos Efésios ela tem a sua particularidade, então ela tem esse estilo. Ela trata do assunto de uma forma precisa, mesmo sendo conciso o seu assunto, bem resumido, mas ela traz todo esse assunto que está relacionado à graça, Cristo como cabeça da igreja, a igreja como corpo de Cristo e outros assuntos necessários. Então a carta ela tem tudo isso, ela proporciona isso ao leitor. Você quando lê a carta, você fica admirado com essa sublimidade espiritual que ela proporciona. E a verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então é uma carta voltada para este assunto. Então nós vamos estudar ao longo desse trimestre sobre esses pontos principais da revelação do propósito eterno de Deus para a igreja. Então é algo de Deus para a igreja que está revelado nessa pequena carta, que vale a pena lermos, meditarmos e complementar o nosso conhecimento acerca de Cristo com base nessa lição. Nós vemos aqui o primeiro tópico da nossa lição sobre autoria e data. Meus amados, não há dúvida quanto à autoria da carta aos Efésios seja do próprio apóstolo Paulo. Embora que há muito tempo nunca houve questionamento sobre isso, mas depois do século XIX, ou a partir do século XIX, foi que começou a surgir alguns questionamentos por conta de teólogos liberais, né? Então alguns questionaram com relação à autoria. Mas a gente observa que é bem claro que Paulo ele foi o autor dessa carta. A assinatura apostólica fica claro, né? Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Ele nunca menciona o nome Saulo nas suas cartas. Sempre usa o nome Paulo. Saulo era o seu nome como de origem hebraico e significa solicitado. Esse nome ele provavelmente é uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel. Saulo significa solicitado, né? E Paulo significa pequeno, que é um nome romano. Então, a assinatura das epístolas paulinas sempre vem o nome Paulo, nunca vem, não há inscrições com o nome Saulo.
Uma epístola da prisão. As epístolas da prisão são conhecidas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, Efésios ela foi uma das cartas da prisão. Quando Paulo estava sob prisão domiciliar em Roma, foi quando ele escreveu essa carta, né? Isso entre 61 e 62 depois de Cristo. Então, a epístola foi escrita nesse período, quando Paulo estava preso, por isso que ele é conhecido no Novo Testamento, nas suas cartas, identifica como o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Então essas são referências de Paulo, né, como prisioneiro de Jesus Cristo, porque ele estava preso por conta do Evangelho, mas estava ali escrevendo as epístolas, né, principalmente as epístolas denominadas da prisão, que foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas epístolas foram escritas em regime de prisão, que Paulo estava preso. Partindo para o próximo tópico, os destinatários. Toda carta a gente observa que ela tem um destinatário. Ela não é escrita por vácuo. Ela tem um propósito a atingir. A gente observa que Paulo, observando um mapa bíblico, a gente pode observar que Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele partiu de Antioquia e foi passando pelas regiões da Galácia até chegar em Éfeso, né? A cidade de Éfeso, que nós podemos falar, essa cidade ela era considerada uma das mais importantes da província romana na Ásia. Tinha mais de 500 habitantes, era uma cidade que estava em um ponto muito estratégico com relação a estradas, portos. Era uma cidade grande, muito visitada por turistas. Isso também tem relação, principalmente, pela religiosidade que havia ali. A cidade de Éfeso, ela tinha uma influência religiosa muito grande. A gente observa que uma das 7 maravilhas do mundo estava lá, que era o templo que era dedicado à deusa Diana dos Efésios, também chamada de Ártemis. Então, esse templo ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi feito de mármore, tinha cerca de 100 colunas esculpidas. E o interessante é que havia caído um meteoro, o próprio texto de Atos, capítulo 19, mostra isso. Caiu, né, do céu, que aqueles moradores atribuíam que foi a própria deusa. Então, esculpiram dessa pedra que caiu, né, um meteoro que caiu, e fizeram essa imagem dessa deusa, né, que segundo o relato histórico, essa deusa ela tinha um corpo de mulher cheio de seios. Era considerada também deusa da guerra e também deusa da fertilidade, né? E todas as feras eram dedicadas a ela. E todas essas religiões pagãs tinham muita influência em relação à prostituição cultural. Então, a religiosidade em Éfeso era intensa. Havia um comércio, a cidade tinha um grande comércio
que girava em torno dessa religião dos Efésios. Tanto é que em Atos dos Apóstolos mostra que eles consideravam a cidade de Éfeso como defensora da deusa. Eles se incomodaram quando Paulo estava pregando. Paulo começou a pregar o evangelho ali, anunciar o reino de Deus, ia para as sinagogas, mas o problema de Paulo não foi só encarar, né, a idolatria voltada para a deusa Diana naquele lugar. Havia ali charlatões, né? Havia ali judeus que eram muito perseguidores, que não toleravam Paulo, que resistia a Paulo. Então eram judeus religiosos extremistas, que eles resistiam a Paulo. Paulo ia para as sinagogas e ficava pregando, e eles resistiam e perseguiam. Paulo não teve só problema com pessoas religiosas, pagãs do mundo gentil, não. Muitos judeus eram dos piores inimigos do evangelho, porque eles eram intolerantes, extremistas. Muita gente vinha de fora para aquela cidade. E havia também ali charlatões, porque eles faziam de prata aqueles nichos cunhadas com a imagem do templo e da deusa. Então era aquela lucratividade, né? Parecia aquela rumaria, que praticavam exorcismo, que tentavam expulsar demônio em nome de Jesus Cristo, mas eram pessoas que não tinham nenhum compromisso com o evangelho. E por aí a gente imagina como era aquela cidade conturbada, sem falar, né, da prostituição, porque tanto os gregos como os romanos eram um povo muito promíscuo. Se você for analisar dentro dessas culturas, as práticas que eles praticavam, a sua religião voltada para isso, é absurda. Então Paulo tem um grande desafio, chegar lá pregando o caminho do reino de Deus. E Paulo saiu pregando na sinagoga, os judeus não aceitavam, mas Paulo continuou pregando o evangelho para os gentios. Paulo chegou até a alugar uma escola de um certo tirano e passou ali cerca de 2 anos ensinando, pregando o evangelho naquela região. Então, nesse período, Paulo passou pregando o evangelho, ele estabeleceu bem a igreja, fundou muitas igrejas, e depois da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70, a igreja de Éfeso, né, aquela região da Ásia Menor, ela ficou como um ponto estratégico do cristianismo. Paulo usou aquele lugar, né, já que tinha muitas igrejas ali fundadas. Paulo foi ali para Éfeso, mas pregou em várias regiões da Ásia Menor. E a carta endereçada tinha o propósito de fortalecer esses irmãos com relação a essa revelação do propósito de Deus relacionado com a igreja, que é eleita, escolhida por Deus antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, ela é eleita em Cristo Jesus. Então a gente vê aqui como a cidade era importante em termos políticos e territorial, né? Sempre foi próspera, né? De forma comercial, mas também na sua religiosidade, né? Aquela deusa ali era como se fosse a padroeira daquele lugar, e tinha toda essa religiosidade, né? Tinha os judeus, tinha outras práticas religiosas, e Paulo foi ali pregando o evangelho do reino de Deus e ganhou muitas almas para Cristo.
Então nós podemos observar que a saudação que Paulo traz, né, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, a gente vê que a igreja ali foi bem estabelecida. Apesar de um ambiente tão hostil, com uma religião tradicional tão intensa, com judeus extremistas e fundamentalistas, com mercenários tentando deturpar o evangelho de Cristo, que nem os exorcistas, entre outros, adivinhos, outras práticas de feitiçaria, tinha tudo nessa cidade. E ela se tornou um ponto estratégico para a pregação do evangelho. A Ásia Menor se tornou um lugar estratégico para isso. E temos testemunho de Irineu, de Eusébio, de Cesareia, aliás, de Eusébio, que outros homens de Deus assumiram a liderança dessa igreja em outros tempos, né? Nós temos, por exemplo, o apóstolo João, entre outros nomes, que não me lembro agora, mas outros homens de Deus entre apóstolos passaram por ali dando apoio à igreja, principalmente João, que escreveu o livro do Apocalipse, que a região ali fica bem próxima. Ele passou os últimos dias da sua vida naquela região. Então, a igreja ali de Éfeso, aquele lugar, ele foi importante nesse período. Propósito e mensagem. Qual o propósito da carta aos Efésios? Aí a gente tem que observar, analisar, né, toda a ênfase do autor, né, do apóstolo São Paulo. A gente observa que a carta, podemos considerar que uma das intenções do autor, ou seja, de Paulo, era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Agora, isso por quê? A gente observa que havia ali novos convertidos, pessoas que se converteu, né? Porque tinha pessoas ali que estavam influenciadas pelaquela religião pagã, né? Pelo judaísmo extremista, outros que eram fugitivos, que viviam envolvidos naquelas práticas ilícitas. Então, muitos se converteram ali em Éfeso. Não só judeus. Paulo pregava tanto para gentios, principalmente para gentios, por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios, mas também pregou para judeus. E também passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mais uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida para Cristo. Porque, como eu disse a vocês, essas nações como os romanos, os gregos, essas culturas eram muito depravadas. E você imagine pessoas convertidas ao Evangelho de Cristo. Era preciso que Paulo trouxesse algo de extrema necessidade, né, dentro de uma perspectiva pastoral, para atender esse público. E também enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos, ou seja, o evangelho que Paulo estava pregando ali não era diferente do evangelho que foi pregado lá em Jerusalém, no início da igreja primitiva. Esse evangelho que Paulo pregava atendia ambos os povos. Quem eram os povos envolvidos aqui nessa pregação que Paulo estava realizando ali naquele lugar? Havia gentios, que são todos aqueles que não são judeus, que não são descendentes de Abraão,
era um povo considerado pagão, e os judeus, que eram os descendentes de Abraão, o povo judeu. Então, a mensagem que Paulo pregou era universal na sua completude e atendia a ambos os povos, tanto para a conversão de gentios quanto para a conversão de judeus. Então, dentro dessa premissa, a intenção de Paulo, mostra aqui o comentarista da lição, que era atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso que Paulo passou todo esse tempo ali, mais de 2 anos, pregando o evangelho, fundando igreja, mas não era só fundar a igreja e sair. Paulo tinha todo um cuidado especial de orientar, de solidificar, edificar aquelas igrejas. Por isso que ele mandava obreiros, homens de Deus, para ficar ali, de uma certa forma, guiando aquele povo, e depois enviou as cartas, essas epístolas, trazendo ali orientação, revelação de Deus, para que assim aquele povo que foi chamado, eleito para ser santo, permanecesse no caminho, seguindo a Cristo. A mensagem, a gente pode observar aqui que há, bem claro, em vários textos aqui, apresentando Jesus Cristo como a cabeça e a igreja como o corpo. A igreja de Cristo, ela está fundamentada, solidificada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. A igreja, como o corpo de Cristo, está ligada, envolvida na pessoa de Cristo. E tem como seu cabeça o noivo, ou seja, o Cristo. E esse é um dos assuntos que nós vamos também transcorrer no decorrer desse trimestre. Aí nós vemos aqui uma relação de vários eixos temáticos que está relacionado na Epístola aos Efésios. Nós vemos aqui a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Olha, veja, tudo isso, a carta concisa, resumida, ela traz tudo isso. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, a epístola traz todos esses eixos temáticos. Por isso que o autor, assim, dessa lição, o comentarista, ele traz assim o estudo de uma forma fragmentada, expondo esses temas, tirando lições imprescindíveis para a nossa edificação, ou seja, para a edificação da igreja. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e de tudo que se espera que a igreja faça. Então é isso que a carta aos Efésios oferece para a igreja, Tudo que o quanto Deus fez e tudo que se espera que a igreja faça, a carta ela traz isso de forma maravilhosa. Então precisamos conhecer e nos aprofundar para que assim nós possamos praticar tudo aquilo que Deus tem revelado e proporcionado para o seu povo. Amém? Então estamos aqui encerrando essa lição. A conclusão
diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, a igreja, como corpo de Cristo, ela está alicerçada na cabeça que é Cristo. Então, que Deus abençoe a todos, que possamos a cada dia nos aprofundarmos no conhecimento de Jesus Cristo, e assim nós vamos aproveitar esse trimestre estudando sobre a igreja eleita, baseada na epístola de Paulo aos Efésios, e ao longo desse trimestre nós vamos aprender boas lições edificantes para a nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém?